Olá, seja muito bem-vindo ao webinar da Claves Segurança da Informação. Eu sou o Darlin Fernandes, diretor da área de serviços da Claves. Aqui tem o QR Code para o meu perfil no LinkedIn. Fique à vontade para me adicionar, para a gente conversar. Em qualquer momento a gente pode também se encontrar em algum evento de cibersegurança. Nesse webinar nós vamos abordar sobre uma ótica de inteligência de ameaças utilizando os motores de busca da Axo, nosso novo parceiro em CTI. Olá, eu sou Alejandro Maisonat, eu sou arquiteto de soluções para Axur, para a equipe de parcerias, e venho a oferecer tudo que precisar de informação técnica associada ao negócio. Ali está o QR Code do meu LinkedIn, para qualquer contato que precisar. Falando sobre a Claves, nós somos uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado de cibersegurança. Somos uma empresa homologada como uma empresa estratégica de defesa pelo Ministério de Defesa do Brasil. E também temos um produto, o Opus 100, que eu comento um pouco mais à frente, também homologado como um produto estratégico de defesa para a soberania nacional. Falando um pouco sobre a Claves, nós temos o BART, o Sistema de Gerenciamento de Vulnerabilidade, onde você pode conectar os seus principais ativos, suas aplicações, e o sistema ele identifica as principais vulnerabilidades existentes no teu ambiente, ele te ajuda a priorizar e a corrigir essas vulnerabilidades. Nós temos a Academia Claves, um dos principais centros de treinamento e conscientização sobre cibersegurança do Brasil, onde a gente tem dezenas de pessoas certificadas e realizando treinamento diariamente. Além disso, nós temos um time de pentest, né, voltado para simulação de ataques, uma equipe totalmente especializada em diversos cenários e ambientes, e capacitada para poder simular ataques e assim te ajudar a identificar brechas e vulnerabilidades nas suas aplicações com testes de alto padrão e alta performance. Nós temos um time de GRC, uma equipe que auxilia os clientes nas jornadas de adequação às principais frameworks e certificações do mercado voltado para a cibersegurança, ajuda as organizações a definir bem toda a trilha de compliance e documentação. Nós temos o Opus 100, que é o cargo-chefe da Claves, responsável pelo gerenciamento de eventos de cibersegurança. É uma solução altamente integrável, com um book robusto de casos de uso e detecções, há mais de 10 anos já implementado em centenas de ambientes diferentes, né? E temos um time de especialistas que atuam sob demanda, são equipe de diversas disciplinas de cibersegurança, altamente treinada e capacitada. Obrigado, Darlin. Bom, a Axur é uma organização que tem 25 anos no mercado, ela nasceu no Brasil, hoje oferece os serviços e produtos ao mundo. Ela tem mais de 1.500 marcas sendo protegidas, gerencia um volume de dados enorme, certo? O que vai do ano, já temos 550 mil técnicos já do que vai do ano, com a pontuação excelente em satisfação ao consumidor, certo? Falando um pouco sobre o tema do nosso webinar, nós vamos falar sobre a inteligência de ameaças cibernéticas e como os motores de busca da Axo podem auxiliar a proteger e conhecer mais sobre essa inteligência cibernética. Nós trouxemos como contexto a definição sobre Threat Intelligence baseado no NIST, que diz que Threat Intelligence é o conhecimento baseado em evidências, incluindo contextos, mecanismos, indicadores sobre uma ameaça existente ou possível ameaça relacionada a um ativo, né? E ele está relacionado a como você usa aquela informação e toma decisões, né? Para tomada de decisões dentro do ambiente. E trazendo um pouco de contexto sobre o cybercrime atual, né? E os indicadores sobre isso, é esperado que até 2025 o impacto global relacionado ao cybercrime seja de 10,5 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é um valor extremamente elevado. Através dos indicadores, nós temos notado a crescente de mais de 75% nos últimos anos, principalmente afetando alguns setores, né, como de financeiro e de telecomunicações. E até esse contexto sobre setores, ele é muito importante para a gente saber quais são os principais alvos, né, os alvos preferidos ali pelos atacantes, né, como os setores de finanças, meios de pagamento, telecomunicações e governamentais.
E o Alejandro ele pode falar um pouco mais desse contexto também? Obrigado, Darlene, pelas informações. Dentro dos desafios das ameaças digitais, nós pegamos algumas fontes de terceiros para atingir 4 pontos específicos, né? O perfil falso nas redes sociais, que 43% desses perfis têm a tendência de ser falsificados, certo? É, Mais de 90% das brechas as brechas de segurança são de phishing, né? E todas as variantes, né? Smith, né? E etc. É, Tem acesso às informações, às vendas das informações por menos do valor de um café, né? Lá na Deep Dark Web. E tem um incremento absurdo de mais de 50% de aplicações em marketplace alternativos, né? Não só no marketplace das principais oferentes, sino que também em próprios sites falsificados ou sites alternativos. E aqui a gente fala um pouco, né, das consequências e o que a gente precisa fazer, né, para construir uma estratégia sólida para prevenir sobre esses ataques e os danos, né, que esse cybercrime tem causado hoje às organizações, né? Então, um exemplo é o setor financeiro perde em média 18 milhões de dólares só relacionado a ataques cibernéticos, né? Ou seja, é o setor mais afetado hoje, é o setor financeiro. O impacto na reputação, né, e a imagem das organizações, isso expõe muito, gera multas, resultados. Hoje nós sabemos, por exemplo, temos a GDPR, que atua na Europa, nós temos no Brasil o LGPD e outras legislações, né, que servem para proteger os dados pessoais, proteger os usuários, e como o cybercrime ele gera esse impacto para dentro das organizações, né? Além disso, a gente tem a necessidade de inteligência artificial. São mais de 350 mil novas ameaças de malware detectadas diariamente. Ou seja, humanamente, isso tem cada vez se tornado mais inviável. E a gente precisa desenvolver, né, a tecnologia para que ela nos auxilie nessa proteção dos ambientes, né? E a gente fala um pouco sobre o uso de inteligência artificial e como esses motores eles correlacionam todo esse contexto. O Alejandro vai falar um pouco mais das soluções e dos módulos, e na sequência a gente estuda e comenta um pouco mais sobre os casos reais. Obrigado, Darlene. Dentro do contexto de necessidades de inteligência artificial, a Axur tem criado muitos modelos onde a Axur educou em modelos de inteligência artificial para oferecer nessas 5 verticais, nessas 5 áreas, monitoramentos e evidências que ajudem a detectar e neutralizar fraudes digitais, monitoramento de VIP executivos, monitoramento de Deep Dark Web e o complexo que isso se torna, né? Monitoramento de Deep Dark Web. Nós temos toda uma equipe que diariamente tem uma estrutura, uma infraestrutura técnica por trás enorme e uma equipe que acompanha, um talento humano que acompanha toda essa estrutura para nos infiltrar em grupos, dos principais grupos de atores maliciosos ao redor do mundo. E isso traz visibilidade dentro da plataforma, visibilidade dentro do produto, certo? Para poder tomar decisões inteligentes, né? E nessa ordem natural de visibilidade e ação, nós temos decisões de remediação como takedowns, né? Todos nós sabemos o tedioso que é a realização de takedowns, certo? Os processos que involucram, os atores que involucram esses processos. Dentro da Axur, todo esse processo é end-to-end, de início a fim, automatizado, certo? Nós temos contratualmente SLAs, onde conseguimos garantir as notificações aos provedores, certo? E com isto, ter uma resposta a esses phishings, a esses perfis falsos, a essas informações fraudulentas, conseguimos ter o menor tempo possível online esses tipos de fraudes.
E por último, a parte de data leakage. Com esses monitoramentos, podemos entender se tem vazamentos de credenciais, vazamentos de Schiller, vazamentos de credenciais, seja corporativas ou de clientes, de nossos clientes, certo? Que é importante. E conseguir demonstrar, né, seja juridicamente ou por regulação, ah, o importante que é o monitoramento de InfoScheater dentro da indústria de fintech, ou a indústria financeira, ou as indústrias que trabalham com informação de usuários, né? E através de nossos modelos, conseguimos criar toda a evidência necessária para fazer pelo menos duas coisas. A primeira é oferecer um valor, um valor que permita aos clientes oferecer, por exemplo, um bloqueio de senha, um reset de senha, né, ou informação de que tem um usuário que está sendo envolvido num target de InfoSchealer, e por outro lado, o valor da evidência jurídica que pode ser fornecida, separa e afasta a responsabilidade do nosso cliente do malware que foi infestado pelo usuário. Perfeito. E diante desse contexto, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os casos reais. Então, a gente separou alguns casos que a gente tem notado e atuado muito mais no processo de resposta a incidentes. Inclusive, são experiências que o SOC da Claves hoje tem atuado, tem lidado com esses cenários com certa frequência. A equipe da Axos também, e os produtos e os módulos têm se conectados nesse sentido. E como a gente pode auxiliar e ajudar a proteger o teu ambiente, proteger os teus ativos. Então, o primeiro caso que a gente trouxe hoje está muito relacionado ao monitoramento de VIPs e executivos, né? Hoje a gente tem todo um nicho de cybercrime, né, dedicado a perfis em redes sociais, a obter acessos indevidos a essas contas e utilizar-se desses perfis para enganar os outros usuários, as vítimas, né, através de ofertas falsas. Então, a gente trouxe algumas manchetes que a gente teve recentemente, criminosos utilizando imagens e até voz falsa para dar golpe, né, e golpes utilizando, por exemplo, o Instagram, onde perfis, né, são sequestrados e depois utilizados para divulgar ofertas falsas e com isso todos os seguidores, por exemplo, daquela pessoa, eles acabam aderindo e adquirindo aquele produto ou aquela oferta pelo fato da confiança que ela já possui naquela pessoa, né? Então a gente tem casos de famosos e pessoas de grande notoriedade passando por isso. E como é importante para a organização manter os VIPs e os executivos protegidos, até porque eles são representantes legais da organização, eles estão ali como front da empresa perante ao mercado, perante as organizações, e manter esses perfis, né, protegidos a todo tempo, monitorados, isso é muito importante. Então, através disso, a gente tem uma solução né, com os motores da Axo, que a gente consegue monitorar essas exposições de informações pessoais desses executivos e avisar sobre quando ocorre qualquer tipo de exposição indevida, tá? Então, sejam informações pessoais, credenciais, por exemplo, de acesso ao e-mail corporativo ou e-mail pessoal, documentos, né? Então, algum documento, como talvez a carteira de habilitação que esteja sendo movimentado num grupo de Telegram ou Dark Web indevidamente, né? Qualquer menção a um documento, alguma informação desse executivo, isso pode ser detectado pela equipe e ajudar a prevenir fraudes e outros tipos de movimentos ali que podem corroborar, né, para uma perda de imagem, para um dano à imagem da organização. Então esse é o objetivo principal desse monitoramento e como a gente falou e definiu inicialmente, né, saber dessa informação com antecedência ou quando ela passa a ser circular na internet em grupos underground, por exemplo, isso é importante para a tomada de decisão adequada. E aí o Alejandro pode comentar um pouco mais sobre esse módulo, inclusive existe toda uma parte de inteligência artificial que pode auxiliar na identificação, né, de outros perfis que surjam, por exemplo,
com a foto daquele executivo. Eu acho que o Alejandro consegue complementar e falar um pouco mais sobre esse módulo. Darling, dentro do monitoramento de executivos e VIPs, nós podemos monitorar através da biometria facial, certo? Que oferece o executivo VIP. Nós podemos monitorar a existência de perfis falsos, certo? Que esteja nas principais redes sociais, certo? E através de nossa tecnologia, poder determinar e acionar, ou seja, assim, nossos modelos, certo, da inteligência e a plataforma, não só eles trabalham na ordem de alertar, sino que conseguimos também atrelar uma alerta a uma ação, certo? Então, se o executivo, certo, tem um perfil que está sendo impersonado, que é falso, certo? Nós conseguimos, através de determinados atributos que tem dentro da plataforma, criar uma automação para que esse alerta seja uma ação, por exemplo, uma ação de takedown, e solicitar automaticamente a solicitude de takedown ao provedor, por exemplo, certo? Então, aí temos o cenário de Elon Musk, né? Mas é bem assim mesmo, né? É bem assim mesmo. Interessante, você tinha colocado um ponto em aviso em tempo real, né? No slide de cima, Dali, onde você fala sobre a exposição de informações pessoais, informação de credenciais, informação de cartão de créditos, né? E que a diferença aqui, que nos monitoramos, a diferença aqui com uma marca e um executivo, né? É o impacto que ambas têm vai depender muito da organização, certo? E a Axur por trás consegue determinar esses tipos de impacto, certo? Consegue trazer essas informações, né? E consegue também criar essas evidências que os principais provedores do mundo estão acostumados a receber as denúncias de abuso, as denúncias de perfil falso, de domínio similar, certo? E também, principalmente, falar na mesma linguagem de evidência, que isso é importante e fundamental no estándar do mercado, né? Para nos posicionar por em cima dos produtos que atualmente estão no mercado da América Latina ou do Brasil mesmo, né? Obrigado, Darlene. Perfeito, Alejandro. E continuando os casos e de reais que nós pegamos para estudar, a gente pegou um caso onde o nosso time de research, inclusive, atuou por algumas vezes, né, em alguns cenários de clientes e organizações que se tornaram clientes naquele momento da Claves, depois de passar por uma situação dessa. Inclusive, a gente teve um aviso, um alerta emitido pelo governo federal, né, sobre esses cenários que são os sequestros, por exemplo, de contas de gerenciamento de domínio. Então, é um cenário de ameaça onde os atacantes eles conseguem... E aí podem ser diversas técnicas, né? Pode ser técnica de phishing, pode ser credenciais vazados na internet, e o atacante consegue obter a senha de gerenciamento do domínio dentro do registro BR, isso para o cenário brasileiro. E de posse dessa senha, dessa credencial, o atacante ele consegue alterar os registros de DNS, sejam para o site da organização, sejam os registros DNS do serviço de e-mail da organização, e a partir daquele momento ele passa a capturar, né, a receber ali todos os e-mails que são enviados da organização. Então, por exemplo, se uma conta do LinkedIn da organização tiver vinculada ao e-mail corporativo, e depois desse ataque, né, depois do atacante ter alterado os registros de e-mail, ele pode clicar no LinkedIn, no esqueci minha senha, e ele vai interceptar esse e-mail de troca de senha, porque ele vai ter alterado, por exemplo, o servidor de e-mail, e ele vai poder fazer essa alteração da credencial, e a partir daquele momento ele passa a ter acesso também a essa conta da rede social. E assim com outras redes sociais também. Então é um ataque onde
onde o atacante ele passa a ter todo o domínio, né, todo o controle sobre a marca, sobre o domínio da organização, sobre o e-mail da organização, e com isso ele consegue gerar um dano catastrófico. Ele consegue fazer postagens em redes sociais em nome da organização, ele consegue alterar as informações no site da organização, ele pode substituir e colocar um defacement, né? Ele pode colocar a logo dele lá dizendo que ele invadiu a organização, ou ele pode colocar informações devidas, e com aquilo ele pode manter esse controle por horas ou até dias, porque é um processo muito burocrático para você recuperar, por exemplo, e reverter essa situação. Então, aquilo é um crime, né? É uma ameaça que ela gera um dano absurdo a todas as organizações, né? E você ter uma solução que te avisa em tempo real quando uma credencial corporativa, por exemplo, ela é vazada, né? Quando uma credencial de colaboradores seja vazada por infostealer, por exemplo, ou quando uma credencial até de um cliente seu ela é vazada, isso vai em tempo real, um aviso vai te permitir a tempestividade e uma resposta mais rápida nesses cenários. Então, receber essa informação o quanto antes previne, por exemplo, que um atacante em um outro momento utilize para poder, por exemplo, fazer esse sequestro do domínio. E falando um pouco sobre a solução, né, de data leakage, a solução de monitoramento de credenciais, eu vou deixar o Alejandro complementar como o módulo ele funciona, como ele pode te ajudar no dia a dia e como essas informações são úteis para a organização. Obrigado, Darling. As perguntas mais comuns que retornado nos últimos tempos mas eu tenho dobro fator de autentificação, não tem problema nenhum, certo? Claro, aí estamos todos ok, certo? Só que quando estamos falando de um infostealer, ou seja, de um infostealer, não é nada novo, né? O infostealer é um malware, certo? Que o único intuito dele é furtar as informações e danificar, entre aspas, o target, a vítima, né? Então ele furta as sessões, ele furta os cookies, ele furta as senhas, usuários salvados no navegador, as informações do dispositivo, né? A tablet, telefone, né? Até da rede local mesmo. E ele depois utiliza uma base de dados que ele vai vender ou colocar à disposição para fazer consultas entre outros criminais. E nesse ordem de ideias, em relação a dobre fator de autentificação, imagina que é furtada a sessão e você colocou para salvar, o usuário final colocou para salvar por umas horas, por uns dias essa sessão. Essa sessão já foi furtada, certo? Então ali tem casos em que obviamente tem que ter um contexto, né? Um ambiente em que isso pode ser replicado, mas tem casos em que o doble fator de autentificação já foi bypassado, né? Já foi pulado por cima. E nesse ordem, monitoramento de vazamento de credenciais, a Axur tem um monitoramento absurdo mês a mês, ao redor de 1 bilhão de credenciais por mês, aproximadamente, mais de 1 bilhão de credenciais por mês, bilhão, né, com B. Incrível, né? E tudo isso é através de diferentes métodos, mas o que importa por trás é que essas informações vão estar sempre na frente para que o usuário possa ter visibilidade daquelas informações e onde foi passado, certo? Porque naturalmente pode ter vários vazamentos, né? Pode o atacante A fazer um vazamento de umas informações, um atacante B comprar esse vazamento e um atacante C comprar o vazamento do atacante B. E aí temos dados duplos, né? Duplicidade de dados. Então, a Axur também pode correlacionar todas essas informações e informar se tratasse de uma vazamento novo ou se tem
uma data aproximada de infecção, por exemplo, ou qual é a fonte desse vazamento. Naturalmente, Darlene, o InfoStealer, o log do InfoStealer vai depender do malware, certo? Então, ali nós trazemos toda essa informação para ser consumida. E aí nossos clientes vão poder saber, por exemplo, quem que é esse computador que foi infestado, né? O ID único desse computador, o hash desse computador, o hash de malware, né? Aonde está hospedado esse malware, né? Caso o log de malware forneça informações, né? Quais são as credenciais que foi furtada, certo? Estou pensando em dois tipos de vazamentos, certo? Vazamento de credenciais de domínio, onde vamos procurar por os usuários de e-mail, né? Por exemplo, @cliente.com, certo? E depois os usuários que consomem os domínios de nosso cliente. Vamos colocar um exemplo, que temos um cliente que vende tênis e esse cliente tem um portal de usuários e um carrinho de compra, se diz, carrinho onde você pode comprar, né? E claro, você se cadastra nesse portal, então você não ganha um domínio desse carrinho de compra. Você se cadastra com seu Gmail, com seu e-mail pessoal, certo? Então, o que nós fazemos é monitorar se tem domínios que estão sendo consumidos por usuários que foram basados na internet, certo? Então, essa é a ordem de ideias. E para fazer isso, nós temos por trás um monte de módulos de coletores que permitem fazer esse tipo de pesquisas. Perfeito. E até complementando, você ter todo esse módulo e todo esse monitoramento integrado ao teu SOC e ao teu CIEM. Essa é a proposta e esse é o objetivo, né? Isso fica integrado ao SOC, ao CIEM e à equipe de C-Search, por exemplo, né? Então a gente consegue, por meio desses motores, a Axel consegue detectar e trazer essas informações. Isso passa por um processo de investigação das equipes de SOC, da Claves, da equipe de CTI, e se aquilo tiver algum indicativo extra de comprometimento, a gente, enfim, tiver algum indicativo extra, isso vai relacionar e acionar o time de C-Search para a gente iniciar os protocolos e o processo de resposta a incidente. Então, ter esse módulo, né, e esse monitoramento de vazamento de credenciais, isso faz com que você tome decisões mais assertivas para o teu negócio, você consiga entender, por exemplo, o que está acontecendo com a tua organização, se é algo pontual com o usuário, se é algo que está relacionado a todo o domínio, a toda a organização. Isso faz com que as estratégias de negócio estejam nutridas de informações de inteligência para que sejam tomadas decisões cada vez mais assertivas. E continuando os nossos casos de estudo, o último caso que nós separamos são relacionados aos ataques de phishing, né? E a crescente principalmente desses casos durante a Black Friday. Então, é um período, né, do ano onde tem uma crescente absurda, né? No ano de 2023, a Kaspersky, por exemplo, ela bloqueou mais de 30 milhões de ataques de phishing. Isso tanto ataques de phishing por e-mail ou de sites phishing, né? Então a gente tem várias vertentes ali que podem ser exploradas nesse sentido. E isso causa um dano e um prejuízo para as organizações absurdos, além da questão da questão dos usuários, né, que acabam sendo afetados por isso, por essa fraude, e isso acaba sendo vinculado à organização de alguma forma, né? Então, cenários, por exemplo, em Black Friday, onde sites de phishing surgem, né, relacionados a e-commerce, copiando, por exemplo, o e-commerce famoso, isso faz com que vários usuários acabam realizando uma compra indevida nesses sites, fazem um pagamento, acionam a organização principal no Procon e a organização, por exemplo, precisa responder por tudo isso. Então você gera uma insatisfação com o teu cliente final que gostaria de ter comprado na sua loja, você gera um transtorno para a tua organização em relação a ter que responder aqueles processos do Procon, né, para provar que aquilo não é uma falha na organização e sim um ataque cibernético. Então tudo isso gera um caos em toda a sociedade, né, gera um dano para os usuários e para a organização.
é, monitorar esses ataques. Então, monitorar o uso da tua marca na internet é muito importante, né? E os motores da Axor, eles podem ajudar, por exemplo, a detectar quando a tua logo ela é utilizada em uma página de site nova, quando ela é utilizada em alguma propaganda, você consegue validar, por exemplo, que aquilo é um uso indevido e solicitar o takedown daquela postagem ou daquele site. E também você consegue monitorar, por exemplo, domínios similares, né? Então a gente sabe que algumas técnicas de ataque por exemplo, você pegar o I e substituir pelo L, né? Que fica quase imperceptível para o usuário no processo ali, e ele acaba clicando e achando que está indo para o site, por exemplo, da organização correta. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. O Alejandro pode comentar um pouco mais como o processo de takedown ele consegue, como ele é rápido e como ele funciona, né, nesses casos onde os motores conseguem detectar esses usos fraudulentos aí, da marca e sites de domínios similares. Obrigado, Darling. É muito fácil pensar em cenários, em momentos determinados durante o ano, onde temos as maiores vendas de nossos clientes, os compromissos com os clientes dos clientes, né? E nesse ordem natural das ideias, eu vejo um comportamento muito comum no ambiente criminoso, certo? Que é a criação de perfis falsos, a criação de domínios similares em períodos curtos de tempo. É como se hoje seja segunda-feira e a segunda-feira que vem esteja aquela campanha de marketing, aquela campanha de vendas de nossos clientes que vem se preparando durante um período X, né? Um esforço enorme, e o criminal vem acompanhando essa preparação, e ele vem se preparando também para fraudar. Ele vem criando perfis falsos, ele vem criando tipos de perfis falsos, pelo menos, né? Um perfil falso só com um nome, mas sem a foto, outro com a foto sem o nome, outro com a foto e o nome, né? Depois eles criam domínios similares, né? Isso que acontece, é real. E, dia sábado, já para deixar tudo preparado para segunda, já começa o golpe, começa a colocar aí eh, eh, o logo do nosso cliente, né? A tela toda como se fosse, o perfil todo como se fosse o cliente, né? Então isso deixa pouco tempo para o reagir do cliente, né? O acionar do cliente para a detecção, certo? Então, como a Sur trabalha esse tipo de casos, esse tipo de cases? Então, a Sur pode colocar em quarentena esses domínios e conferir periodicamente domínios ou perfis falsos se tem modificações. E com uma automação podemos determinar, por exemplo, se esse perfil falso tem informação de logo da marca, se esse domínio falso tem, por exemplo, campos de senha, o que está se fazendo passar por nosso cliente, e determinar de forma rápida, justamente através de atributos, e é um fraude digital, certo? E nessa ordem de ideias, Darling, aqui vemos, por exemplo, um modelo, né? Vemos um exemplo de como, por exemplo, às 22h50 foi detectada essa ameaça, né? Lá embaixo, no final, né? Vemos como foi detectado, vemos como uma regra de automação entende o critério que foi recomendado e automaticamente envia a denúncia a Instagram e Facebook, né? Com toda a evidência de como a Instagram e Facebook estão acostumados a receber e a falar, né? Essa evidência foi enviada e eles tomaram a decisão de realizar esse takedown às 23h15, né? Então vejam que o tempo de resposta foi absurdamente curto, né? Aqui temos três indicadores importantes. Dentro do mercado, a mediana de uptime
né, que para dizer que um produto é maduro no mercado, é, a mediana de uptime é de 20 horas. É. A Axur tem 9 horas de uptime. Sim? Essa é ah, uma das os principais pilares, principais verticais que sustêm a maturidade de um produto. O segundo é nossa taxa de êxito, que é de 98,9. Na verdade, é de 99,8, né? E por último, a capacidade de colocar contratualmente esse aliás de notificação, né? Que isso nos coloca já por em cima de qualquer concorrência, entendendo que realmente tem um compromisso por parte do fabricante em oferecer uma resposta o mais rápida possível. Eu compro. Perfeito. E considerando, né, todos esses casos e essa solução, vamos comentar um pouco sobre a plataforma, né? E primeiro trazendo um pouco da visão da plataforma da Axo, né? Então, qual é a visão, né? Através da Claves, os clientes não têm a necessidade de uso dessa plataforma direto. Tudo isso vai ser entregue e centralizado dentro do Opus 100. Então, a ideia é que todo o serviço de Traffic Intelligence, né? Toda essa entrega, ela esteja conectada em uma única plataforma, um único orquestrador e concentrador de informações de inteligência. Então, a nossa plataforma de segurança, ela vai convergir para que você tenha todo o processo de gestão de vulnerabilidade, o gerenciamento da superfície de ataque, que você tenha, por exemplo, os logs e eventos de segurança de todas as suas soluções implementadas dentro da tua organização, de antivírus, firewall, WAF, logs de acessos das soluções de autenticação, como AD, ou alguma outra solução que você utilize dentro da tua organização. Os logs e informações do teu ambiente de nuvem, né? Eles também vão ser concentrados. Então, você vai ter todas essas informações centralizadas em uma única plataforma que vai te ajudar a priorizar, vai identificar as ameaças e te ajudar a responder os incidentes de segurança com muito mais tempestividade. E assim você consegue trabalhar tanto numa esfera de prevenção de incidentes, né? Entendendo as ameaças e atuando nelas antes que elas se tornem de fato um incidente de segurança, e quando ocorrer algum desvio e um incidente for identificado, você prontamente vai ser avisado e consegue tomar as medidas necessárias para isso. Isso tudo centralizado em uma única plataforma. E seguindo aqui as conclusões, então, né, é importante que você invista, né, em um monitoramento contínuo de fontes abertas, né? Então, conhecer quando né, ter essas informações quando uma credencial corporativa é vazada, quando um domínio, por exemplo, similar ao seu é registrado, quando alguma postagem envolvendo a sua marca ela ocorre em alguma rede social, ou quando o nome ou algum dado do seu VIP, né, do teu executivo, ele surge em grupos underground. Isso é importante para que você tome decisões relacionadas ao negócio com uma clareza e consiga definir esses caminhos para onde vai determinar, né, para essa decisão. Estabelecer um programa de conscientização e cultura dos usuários, né? Então, treinar e educar os usuários para que você tenha uma organização cada vez mais comprometida com o tema de cibersegurança. É importante hoje, né, e se fala muito sobre o usuário ser o elo mais fraco, por exemplo, da segurança. Então, a gente entender, né, e educar e treinar e conscientizar o usuário, isso vai permitir com que ele consiga ter cada vez mais comportamentos relacionados à cibersegurança. Como o Alejandro comentou, né, o uso de múltiplos fatores de autenticação ainda é um dos métodos mais robustos hoje para poder prevenir acessos indevidos aos ambientes, e isso ajuda muito, né? Então, às vezes, mesmo que a credencial acabe sendo vazado, o MFA acaba protegendo o ambiente, mas saber daquele vazamento e tomar uma ação ainda assim é importante, né? Então é importante que a gente tenha esse comprometimento. Ter uma política de classificação e gerenciamento de dados, isso é muito importante para as organizações, para prevenir perdas de dados, perda de informações, orientar e determinar como os usuários vão compartilhar os dados, seja externamente, com parceiros, com clientes,
Isso é muito importante, ainda mais hoje no universo onde a gente, como a gente comentou, a gente tem GDPR, a gente tem LGPD e outras legislações para proteger os usuários contra seus dados pessoais, por exemplo, e a gente precisa também ter a preocupação com os dados da organização, né? Às vezes estratégicas, que não podem ser vazadas, por exemplo, para os concorrentes. E executar testes e simulações de ataque com frequência. Então, isso vai ajudar a organização a entender onde estão as principais vulnerabilidades e traçar um plano contínuo para que você possa proteger a tua organização. Então, entender, simular, né, isso, fazer essa rotina de treino com frequência, vai permitir com que a tua estratégia de proteção e evolução de cibersegurança da tua organização seja cada vez mais robusta. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Agradeço ao Alejandro pela parceria também. Desejo para você tudo de bom.